Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva tão tristes, são lágrimas na inundação. A música Planeta Água, de Guilherme Arantes, deixa clara a abundância dessa fonte de vida do nosso planeta. No programa de hoje, Água em Debate. – 70% do nosso planeta é composto somente de água. Mas desse número, apenas 2% são próprios para uso dos seres vivos, sendo parte congelada em calotas polares. Para falar mais sobre o assunto, convidamos o filósofo e professor universitário Alberto Pego e o ex-membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e também organizador da Descida Ecológica do Rio Jucu, Eduardo Pignaton. Bom, para começar, por que o Brasil, sendo o país com a maior reserva de água doce, sofre tanto com essa falta d'água? Olha, o que nós estamos vendo aí nos últimos 30, 40 anos é um processo de ocupação, de certa forma, desordenada das florestas brasileiras, né? Quer dizer, da década de 30 até a década de 60, houve um grande ataque à Mata Atlântica. E da década de 70, depois da Transamazônica em diante, houve um outro grande ataque à floresta amazônica. Então, o que é a água, na verdade? A água ela é fruto de um ciclo. A proporção que você diminui o número de florestas, você também diminui o ciclo da água. Você intensifica ele em umas certas horas e você fica sem esse ciclo em umas certas horas. Então nós estamos tendo períodos muito intensos de água e períodos muito secos de água. Basicamente pelo desflorestamento do país. Então nossa cobertura vegetal ela foi de maneira até muito rápida no último século sendo devastada e o ciclo da água passou a ficar mais inconstante. Então a gente pode dizer que essa falta d'água é consequência do desmatamento e, consequentemente, da poluição também. É praticamente todo um ciclo, né? Uma coisa vem junto com a outra. A proporção que você tem a industrialização da sociedade, você sai do artesanato, passa a poder contar com a indústria, a velocidade de destruição, ela também passa a ser maior. O consumo de madeira para a construção civil, de maneira geral, ela é proporcional à poluição. Então, a proporção que você desmata, você aumenta a poluição para um outro lado. A resposta do Eduardo, ela tem a ver com uma parte do problema, que é a parte da oferta de água, que realmente diminui muito quando você tem, menos mata, menos floresta, menos mata ciliar. Mas tem um outro lado também da coisa, que é importante que ele chegou a tocar, que é o problema do consumo, da demanda pela água, que aumentou muito também no Brasil, desde a década de 30, com industrialização, com a urbanização, com a irrigação. Não é isso? Então, assim, teve vários... A matriz brasileira de desenvolvimento, ela modificou muito nos últimos 70 anos, por aí, mais ou menos. E isso tudo fez com que a demanda pela água aumentasse tremendamente. Não é isso? Então, somando os dois fatores, né, da diminuição da oferta pela má gestão do território e com o aumento da demanda pela modificação da forma da população se organizar, isso tudo então fez com que houvesse uma curva, né, que do cenário negativo fosse intensificado. Bom, o especialista em recursos hídricos, Marcos Freitas, ele era então diretor da Agência Nacional de Águas. Ele e alguns pesquisadores, em 2001, já previam essa falta d'água em 2015. Por que vocês acham que nada foi feito para que a gente não chegasse propriamente dito à seca, por exemplo, em São Paulo, né? Que aqui no Espírito Santo a gente não chegou a ter as torneiras secas, mas em São Paulo eles tiveram. Por que em 2001, quando eles perceberam que isso aconteceria em 2015, não foi feito nada? Eu acho assim que a situação do Espírito Santo, na minha opinião, ela é muito mais grave do que a situação de São Paulo. Né? A gente tem uma população que é 40 milhões de pessoas a menos do que São Paulo. Né? Então eles têm um público consumidor muito maior e eles têm eles têm reservação de água. Né? Enquanto que a gente aqui na região da Grande Vitória, a gente só não está enfrentando seca, né, nas torneiras, porque a gente tem uma população muito menor do que a população paulista.
E a diferença de território não é tão grande. Então, assim, a gente não tem reservação nenhuma, a região da Grande Vitória, ela não tem, agora que o governo está aproveitando a reserva de Rio Bonito, a represa de Rio Bonito, que era para geração de energia elétrica, está sendo convertida numa represa para armazenamento de água para abastecimento humano, mas o Espírito Santo até hoje não implantou nenhum sistema de reservação original mesmo, para guardar água no período de maior quantidade, né, no período de cheia, para ser servida para a população num período em que o rio tem menor vazão. Então nós não temos isso e é por isso então que a gente sofre muito com esse problema. Olha, eu e Beto, a gente já trabalha há muitos anos com essa questão dos recursos hídricos. Tem um ponto que nós sempre colocamos isso com muita clareza, é o seguinte: a política pública para meio ambiente, ela nunca foi levada a sério. Hoje você tem matérias na Gazeta, você tem aí sobre esgoto, todos os programas de governo que lidam com a área de meio ambiente, eles não são colocados em prática. Então, essa previsão de 2001, quando existiu o consórcio do Rio Santa Maria e Jucu aqui no Espírito Santo, também se repetia essa mesma coisa, previa-se que o ciclo de 30 anos de seca iria dar em mais ou menos em 2016. Nós íamos passar por um período de estiagem longo. Isso já o consórcio Santa Maria vinha falando isso desde 92, 93. O que acontece? O Estado, ele quando você troca de políticos, você faz uma eleição, entra um novo grupo político. Quer dizer, esse grupo político está mais preocupado em manter o poder do grupo. Ele não entra para resolver políticas públicas. Então, é o grande ato que nós temos hoje. O Estado, apesar de ter boas leis e ter boas estruturas, ele é governado sempre por um time que visa muito mais a perpetuação deles no poder do que a resolução de problemas graves da sociedade. Isso não acontece só com a água, acontece com escola, com educação, com saúde, com quase todas as áreas. Agora, esse ano, com a enchente de 2013 e a seca de 2014, a água passou a ser a pauta. Porque nem a imprensa dava valor para a água. A água era um subtema na imprensa. Nunca ganhava capa de jornal, nunca era o tema da sociedade discutir. Apesar de que 70% de toda vida ter água, quer dizer, 70% dos corpos vivos são água. A economia precisa de água. Todo mundo que veio morar no Espírito Santo foi morar primeiro perto dos rios, porque precisa de água. Mas, infelizmente, a maneira de gerir essa água, como os políticos colocaram isso, foi simplesmente facilitando cada vez mais a degradação. Então é mais fácil jogar esgoto no rio, entende? É mais fácil você jogar o lixo em terreno baldio. Tudo que foi mais fácil fazer na política no Brasil foi feito. Se você pegar a política de resíduos sólidos do lixo urbano, é tão vergonhosa ou pior do que a da água. Os lixões, na grande maioria hoje, drenam para dentro de rios. Então é um processo assim que o que nós estamos vendo é a briga do poder político pelo poder político, mas não pela solução dos problemas que a sociedade tanto reclama. Isso interfere na economia, né, do Brasil, do Estado. E com relação a essa situação atual do Espírito Santo, há possibilidade de que as torneiras sequem em alguma hora aqui no Estado, como aconteceu em São Paulo? Olha, só não aconteceu e não está acontecendo porque o governo do Estado fez um acordo e transformou a represa de Rio Bonito em um reservatório. Hoje ele está com quase 60% de água lá, mas chegou ao ponto de estar com 30%. O Estado entrou em uma situação de alerta. Se não tivesse chovido e a política tivesse mudado, com certeza a Serra e a região norte de Vitória estaria totalmente sem água. A CESAM tem feito um esforço muito grande, a gente tem visto isso, de fazer manobras, porque antigamente, até o ano passado, as duas bacias, Jucu e Santa Maria, não eram interligadas. Agora a CESAM está tentando levar para o norte de Vitória, Jardim da Penha, Jardim Camburi, a água também do rio Jucu, para ver se consegue intercalar. Se um rio diminuir a vazão, o outro pode tentar cobrir o mínimo necessário para a sobrevivência. Mas a situação de risco é muito grande. É o que o Beto falou agora há pouco. Você tem 3 maneiras de reservar a água da chuva. Um é a floresta, outro é um programa chamado Caixas Secas, e o terceiro são grandes barragens. No Espírito Santo, infelizmente, nenhum dos 3 tem colocado em prática. Então, a tendência é de risco muito grande. Que medidas o Espírito Santo está adotando para que essa crise não continue? Essa resposta você confere no próximo bloco. Voltamos já.
está de volta. Então, que medidas estão sendo tomadas para evitar a escassez de água no Espírito Santo? Eu não sei se posso dizer assim que medidas está adotando, né? Algumas o Eduardo já falou, que é essa manobra de transformar uma represa de energia elétrica numa represa de abastecimento de água, então essa é uma medida. Mas eu acho que mais do que está adotando, mas do que deveria adotar. Eu acho que eu queria falar um pouco sobre isso. Que nós temos uma legislação aqui no Estado que é muito boa. A legislação do Estado e a legislação brasileira de recursos hídricos é muito boa. Mas, infelizmente, ela não é seguida. Ela não é colocada em prática. Então, por essa legislação, os comitês de bacia, né, de cada bacia hidrográfica, os comitês teriam o poder de fazer uma série de implementar uma série de políticas, desde cobrança pelo uso de recursos hídricos, outorgar água só para os usos mais importantes. Então tem uma série de políticas que os comitês poderiam adotar e que hoje não estão adotando por falta de estrutura, entende? Pelo fato de existir uma agência para as bacias hidrográficas, que é o modo como esse sistema funciona, onde foi implantado até hoje. Então o Brasil se inspirou numa lei que veio lá da França, e que lá funcionou, né? Conseguiram recuperar os rios que estavam todos piores do que os rios do Espírito Santo, e eles conseguiram lá fazer os rios, então, recuperar sua condição, sua qualidade. Mas só que lá, o que eles fizeram? Eles realmente aplicaram a legislação, criaram os comitês, criaram as agências, cobraram pelo uso de água, dividiram o país em bacias hidrográficas e forçaram todos os usos irregulares a se regularizar, a tratar esgoto, tanto das indústrias quanto das cidades. E aqui a gente não vê isso acontecer, por quê? Porque o próprio sistema tem uma legislação boa, mas que não é aplicada. Então, acho que ao invés de ficar só buscando medidas extras, medidas extraordinárias, de fazer uma represa aqui, uma represa ali, eu acho que seria mais importante que fosse aplicada energia no funcionamento da legislação do jeito que ela é originalmente criada. Mas tem alguma data para que essa legislação seja aplicada? Pois é, na verdade, ela já existe desde 98. Já existe? Já existe a legislação desde 98. Essa lei diz que cada bacia hidrográfica, os comitês poderiam cobrar pelo uso da água. Então, por exemplo, hoje em dia a CESAM, ela pega a água do Rio Jucu e ela vende o tratamento dessa água para a sua casa, para a minha casa, para a casa de todo mundo. Então, quando você paga a sua conta de água lá, segundo a CESAM, você não está pagando o valor da água, você está pagando o valor do tratamento da água. Mas a CESAM pega a água do rio e essa água ela paga a quem? Ela tira a água do rio e quem é que recebe o dinheiro pelo uso da água, pelo bem em si? Ninguém recebe. Então, pela legislação, quem tem que receber isso é a agência de água do Rio Jucu. Então, tinha que existir uma agência, que o governo até hoje não criou, uma agência de água que ia receber, não só da CESAM, mas de todas as empresas, todos os usuários, todo mundo que usa a água do rio, tanto que tira a água para poder vender, quanto que devolve esgoto sem tratamento, porque para o rio é trabalhoso também transformar um esgoto em água limpa de novo. É um trabalho que o rio faz. Então, o rio tem que receber um valor por esse serviço que ele presta também. Tanto o serviço de toar a água, quanto de tratar o esgoto. Esse serviço de diluir o esgoto. Então, pela nossa legislação, os comitês deveriam receber esse valor pelo uso da água. E até hoje, desde 98, nós já estamos aí com 16 anos, mas até hoje não foi feito isso. E se tivesse sido feito, o sistema de água já teria arrecadado em torno de 200 milhões de reais, que é uma grana considerável, né? E que nós deixamos de arrecadar, uma grana que poderia ser investida em quê? Em plantio de mata ciliar, em tratamento de esgoto, em fazer as estações de tratamento, em fazer as lagoas de reservação de água. Então, tem uma série de medidas que poderiam ter sido adotadas se esse dinheiro tivesse sido arrecadado. Mas como o governo não botou a lei em funcionamento até hoje, não tem arrecadação com a cobrança pelo uso da água. Olha, eu acho que o Beto está colocando uma coisa que ele mexe no cerne do problema. Toda vez que você tem uma estrutura de poder
e que na lei diz que o povo deve participar, quer dizer, dentro dos comitês, 1/3 é governo, 1/3 é empresas e 1/3 é sociedade civil organizada. E é por isso que o governo não deixa funcionar, porque é muito mais fácil fazer acordo entre as empresas e o governo sem a presença da sociedade civil. Então a legislação de 97, a federal, 9433, a 5818, aqui do Espírito Santo, ela coloca claramente isso, que o rio não pertence ao governo, o rio pertence ao comitê. E o Estado se apropria desse bem de uma maneira, como se fosse dizer, que ele rouba esse bem da sociedade e dá à Cesam o direito de vender. Então o que acontece? Hoje, mesmo os comitês estando eleitos, dado posse, as decisões não são acatadas pelo governo. O governo não respeita a lei. E o Ministério Público, infelizmente, não faz com que o governo cumpra a lei. Então, o que nós estamos vendo hoje? Quando você pergunta o que está sendo feito para que melhore isso, eu vou dizer para você o seguinte, escamotear. Estão mentindo de novo. Estão criando só um jogo de marketing. Então, você vê uma empresa como a Samarco, sai na frente dando dinheiro para recuperar o Rio Benevente. Mas ela tem um comitê. Lá tem políticas públicas e políticas de várias entidades que precisam desses recursos para poder fazer política séria de meio ambiente. Mas não, esse dinheiro é aplicado conforme o interesse da empresa. Quem controla o dinheiro é a empresa. Então, é um desrespeito, é uma forma de não acatar que a sociedade tem o direito de decidir sobre o destino das coisas que são dela. Então, o rio pertence à sociedade. O rio não é do governo, o rio não é do Estado. Entendeu? A lei que cria os comitês diz claramente que todas as decisões têm que emanar desse comitê. Agora, com a crise da seca, quando o Paulo Artung assumiu o governo agora, ele tinha dado posse a esses comitês em 2007, 2008, lá na casa do governador. Agora, com a crise, ele teve que convidar os comitês para conversar. E os comitês falaram exatamente o que nós estamos falando. Nós não temos estrutura para trabalhar, não tem secretaria, não tem telefone, não tem sede, não tem nada. Então os comitês ficam, a reunião é onde? Em tal lugar. Aí o camarada sai de Santa Leopoldina ou de Santa Maria, tem que pagar do bolso dele as passagens, para vir reunir e tomar uma decisão. Toma uma decisão, o governo não respeita. Então é um processo de esvaziamento da participação na sociedade. E quando o governo deveria fazer o contrário. Quer dizer, a única solução que nós enxergamos e os únicos modelos que deram certo é quando o governo desce de cima da cadeira e vem chamar a sociedade para participar junto. Os comitês, na verdade, são isso. É uma forma da sociedade, o Estado e as empresas sentarem na mesma mesa e decidirmos sobre o melhor uso para essa água. Porque pela legislação federal, pela Constituição, a água primeiro tem que ser para dessedentação humana, depois para dessedentação de animal, depois para servir as produções. E aí depois é para servir a indústria. Mas aqui no Espírito Santo é o contrário. Você criou uma lei da outorga, quem foram os primeiros outorgados? As grandes empresas. Porque elas é que têm estrutura para poder preparar toda a documentação e dar entrada lá no órgão e conseguir a licença de água. Hoje nós temos um conflito muito grande entre os interesses das empresas e os interesses dos pequenos produtores de alimento. Porque a legislação já está dizendo o seguinte, olha, não tem mais água para vocês. A água toda do rio já foi reservada para as grandes empresas. Então, para você botar uma bomba d'água hoje lá no rio para irrigar, o IEMA prende a bomba. O agricultor está nessa condição. Então o que falta? Falta é o governo realmente chamar a sociedade civil, chamar os empresários para fazer pactos nesses municípios e realmente fazer um trabalho que vai durar 20, 30 anos, não é coisa de imediato, não se cria água por decreto, a gente costuma falar isso, que é envolver a sociedade num processo de criação de viveiros, conservação das nascentes, das matas existentes, principalmente envolver as pessoas em acreditar que no futuro elas vão poder tirar benefício dessa mata. Porque ninguém quer plantar a mata sabendo que no futuro você não vai poder mexer, que não tem nenhum benefício. Hoje você planta eucalipto e pode cortar, mas se você plantar mata nativa, você não pode cortar. Então existe um temor muito grande dessas políticas públicas, que elas, primeiro, nunca deram certo, segundo, sempre vêm para prejudicar o agricultor, que na verdade é o grande produtor de água. Porque sem água você não faz nada na roça. E ninguém compra uma propriedade na roça se não tem água. Com relação à agricultura, já que você entrou nesse assunto, a água que eles utilizam na irrigação, como ela pode ser reaproveitada ou diminuir o desperdício? Você tocou num ponto muito importante, porque é muito comum hoje as pessoas disserem que quem gasta água é a irrigação. 70% da água é gasta em irrigação.
Olha, hoje sai um artigo do Júlio, que é da federação, e ele coloca claramente isso. A água que é gasta na irrigação, grande parte dela vem para a cidade dentro dos alimentos. Dentro do tomate, dentro da batata, tudo vem com a água que gasta lá em cima. E o que acontece? O governo tem os órgãos, Incapé, esses monte de órgãos aí, um monte de cabidão de emprego, que podia estar muito bem voltado para melhorias do processo de irrigação. Hoje o agricultor irriga por aspersão porque ele não tem dinheiro para comprar gotejamento, ele não tem dinheiro para desenvolver estudos, para desenvolver técnicas melhores. Então ele usa o que ele tem. Então o que acontece? Se o modelo é esse, quem levou para o campo foi o governo. Se desmatou, quem autorizou foi o IDAF. Se tem política hoje de você substituir floresta por pasto, é o IDAF. Se tem queimada autorizada no Espírito Santo, é o IDAF quem autoriza. Então, o grande destruidor do meio ambiente do Espírito Santo chama-se IDAF, que era, na verdade, um órgão que deveria proteger as florestas. Hoje o IDAF ele licencia caminhos do campo, estradas, entende? Um órgão que deveria estar preocupado em reflorestamento, em recolocação da floresta atlântica de pé. E o que a gente vê hoje? Todos os secretários de Agricultura que passaram pela Secretaria se elegeram deputado federal. Ferraz, Luiz Paulo, César Colnago, até o desconhecido Evaí de Mello se elegeu deputado federal, usando a estrutura da agricultura para se eleger. Voltando a falar do que o Alberto disse com respeito aos rios poluídos, só para ver se eu entendi, há a possibilidade de reutilizar essa água poluída, só é preciso que a legislação seja aplicada? Melhor do que reutilizar água poluída, que pode fazer, é possível sim, eu já vi esse caso, nós já conhecemos isso, rios que no passado eram poluídos podem se tornar rios limpos. Como? É porque a poluição ela não nasce no rio, ela é jogada lá. Então, se você, ao invés de jogar a poluição no rio, você joga o esgoto tratado, né? Ou seja, se passa por uma estação de tratamento antes, você tem condição de limpar a água que vai ser lançada no rio. Então isso acontece em várias partes do mundo, mesmo no Brasil tem boas experiências feitas sobre isso, mas é preciso ter um pouco mais de eficiência, porque assim, o Espírito Santo, por exemplo, ele é um exportador mundial de tecnologia de saneamento. Aqui na UFS nós temos vários pesquisadores que desenvolveram tecnologia de tratamento de esgoto que são copiadas no mundo todo. Então assim, não nos falta capacidade técnica, né? Por que então que o esgoto continua sendo lançado sem tratamento nos rios, se não falta capacidade técnica? Então falta o quê? Falta botar o dinheiro em cima da coisa necessária e falar, ó, tem que tratar o esgoto, tem que coletar o esgoto na porta da casa das pessoas, levar para a estação de tratamento e só lançar no rio se for tratado. Uma boa forma seria, por exemplo, cobrar da empresa que lança o esgoto no rio, falar assim, ó, então se você lançar esgoto no rio, entendeu? Você vai ter que pagar uma multa alta. Pagar uma multa. Entendeu? Então, mas o problema é que o órgão que fiscaliza e o órgão fiscalizado fazem parte da mesma estrutura. Então, isso aí que é o defeito. Essa panelinha. Que, de novo, eu vou te falar, lá na França não acontece. Então, quem trata o esgoto é um, quem mede é outro. E quem fiscaliza é outro. Então, quem trata o esgoto é uma empresa de tratamento de esgoto, quem mede é a universidade, é um órgão que vai lá fiscalizar se o tratamento está sendo eficiente. Aqui é o contrário. E a polícia da água, que é o setor de fiscalização, não pertence a nenhum dos outros. E ele ganha para fiscalizar mesmo. Quanto mais ele descobrir de defeito dos outros, mais ele está sendo aprovado, mais orçamento tem. Então, assim, é uma política que aperta o cerco, enquanto a nossa política, infelizmente, ainda não conseguiu fazer isso, não é? Mas a sociedade, assim, nós estamos nessa luta já há muitos anos, e o que eu vejo é que a sociedade está cada vez mais assim, querendo encontrar uma solução verdadeira para a coisa, e não apenas uma solução de discurso. Nós precisamos fazer isso virar uma prática. Nós temos como realmente limpar nossos rios. E são rios pequenos, né? Você pensar que o rio Jucu, que abastece 1 milhão e tantas mil pessoas, tem 168 quilômetros. O rio Santa Maria tem 120 e poucos quilômetros. Então são rios fáceis de serem trabalhados. São cidades pequenas. Agora você pega os programas de despoluição. 2 bilhões já foram gastos. Por que não começou de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, do Marechal e Domingos Martins, que são municípios produtores de água? Começa a tratar aqui embaixo. E aí o que acontece? Esse dinheiro não deu para fazer nada,
e lá em cima continua a mesma coisa. Então, não adianta tratar aqui embaixo se as cidades lá em cima estão jogando esgoto para baixo, tem que começar de cima para baixo. As cidades produtoras de água, Marechal, Domingos Martins, no Rio Jucu, e Santa Maria e Santa Leopoldina, no Rio Santa Maria, deveriam ser prioridade zero de tratamento de água, para que essa água chegasse na Grande Vitória com qualidade muito boa. Ia diminuir o custo de tratamento da Cesan, ia reduzir o custo para a gente que bebe, ia diminuir o número de doenças que a gente hoje adquire através da água, e nós íamos comer um alimento mais saudável, porque essa água está poluída e ela também está irrigando o nosso alimento. E esse ciclo ele continua, entende? Então, assim, o Beto colocou isso muito claramente, assim, a gente tem que sempre frisar isso. É a gestão do Estado, é o governo que é omisso do processo. Ele interfere sempre no sentido de se apropriar dos bens para fazer política com esses bens. E nunca voltando essa política para a sociedade. Eu falo assim, o município como Domingos Martins e Marechal Floriano deveriam receber compensação ambiental para produzir água para nós da Grande Vitória. Ou ao você instalar uma grande empresa como a CST, a Vale do Rio Doce, deveria se cobrar delas, como compensação ambiental, não construir a sede do IEMA, construir milhares de fossas lá em cima, fossa séptica. Porque quando você tem propriedades rurais distantes uma da outra, é muito difícil você interligar uma outra para tratar esse sistema todo. Então é fundamental que esses produtores eles tenham condições de receber em suas propriedades fossas sépticas, porque já é uma maneira muito grande de você evitar que esse esgoto venha para dentro do rio. Então o que acontece? Ao mesmo tempo que você impõe uma miserabilização do campo, que o agricultor está ficando cada vez mais pobre, ele deveria ter dinheiro para fazer a estrutura de saneamento. E o que acontece hoje? Quando o IEMA licencia uma grande empresa, ela se preocupa muito em comprar carro para os funcionários do IEMA, sede para o funcionário do IEMA, pousada, pacote de tudo quanto é tipo de diária, mas a solução do problema não tem. Então você pode pegar as condicionantes dessas empresas, quase todas as condicionantes são cabide de emprego para amiguinhos. Você pega lá, tratar de... Eu sempre cito a brincadeira na Samarco, que o Vitor Feitosa brinca com a gente até hoje, que desde quando foi dada a licença para a Samarco, existe uma cláusula lá que é para estudar um sapo. Tem 23 anos que eles estão usando esse sapo lá. Para quê? Até hoje ninguém sabe para quê, mas está estudando sapo. Então, assim, é essa loucura que nós estamos vendo. A ocupação dos espaços públicos, dos cargos públicos, única e objetivamente para se eleger as pessoas que estão ocupando esses cargos. Então não há uma política pública de resultado para a sociedade. Então, assim, o que a gente fica assustado e a gente fica muito perplexo é de que, mesmo a sociedade cobrando, cada vez cobrando mais, o governo omite-se, faz de conta que não é com ele. O problema não é comigo. Você entende? Aí você vê a segurança pública, você vê a saúde, a educação, você vê a questão do meio ambiente. É tudo muito parecido. Então está tudo interligado, né? Está tudo interligado. Enquanto você não permitir que a sociedade participe da gestão, quer dizer, que a sociedade seja também membro do governo, quer dizer, nós não podemos deixar só as grandes estrelas querer resolver o problema. Nós temos que fazer a sociedade participar do processo. Nós já tivemos uma experiência quando a gente foi construir os comitês de bacias, a sociedade do interior ela quer participar, ela sabe que sem água ela vai ser expulsa do campo, ela não vai ter como produzir, mas ela por si só não tem mecanismos. Eu só queria acrescentar um dado, talvez para poder atenuar um pouco, eu não quero atenuar a fala do Eduardo, mas eu quero encarar a coisa por outro modo. Eu vejo assim que, embora a gente tenha muita crítica, eu pessoalmente tenha muita crítica à forma como o Estado funciona ou deixa de funcionar, eu sei que há uma grande dificuldade mesmo, que a máquina toda, ela é uma máquina muito complicada de se lidar, não é? Eu conheço por dentro como é que funciona a máquina governamental e vejo que ela tem muitos problemas, muitos empecilhos e que não é só a vontade de um governador, a vontade de um prefeito que resolve tudo. É claro que tem que partir disso. E eu acho assim que o momento é muito bom, apesar de a gente estar vivendo uma crise e tal, né? O momento de crise, ele é um momento muito bom. Por quê? Não pode ficar pior, né? Porque nós temos uma prioridade muito clara que está definida, não é isso? Ou seja, a própria situação nossa definiu o que é que nós temos que fazer, nós temos que encarar esse problema muito sério, de modo muito sério. E eu acho, não sei se diferentemente do Eduardo, mas eu acho que o grupo que está aí, ele tem competência técnica para fazer a coisa, não é? E tem tradição na sua história antiga de participação política. E se respeitar, passada do Paulo Artur não foi assim. Se respeitar essa tradição histórica dele,
Sim. que é uma tradição participativa, voltada para os movimentos, né, e de ouvir a comunidade, eu acho que a gente pode ter uma coisa muito boa, entende? Então, assim, eu vejo que o momento ele é propício, porque o governo começou o seu mandato com a crise no colo e se dispôs a conversar. Nós mesmo tivemos em várias reuniões, né, tal, com a sociedade. E, só que hoje o desejo é o quê? Que essa conversa ela evolua para algo efetivo, né? Para soluções, para coisa que ande para frente, né? Ou seja, a gente quer que essas conversas elas se complementem com ações práticas que a gente sabe que o Estado tem condições, sim. Mesmo com toda a dificuldade da máquina, a gente tem condição de fazer o nosso Estado ficar uma boa referência, porque assim, nós temos boas experiências, não só na questão do saneamento, como eu disse, mas nós temos boas experiências de mata ciliar implantadas no Espírito Santo, nós temos boas experiências de caixa seca feita há mais de 10 anos, experimentos muito legais em várias regiões do estado. Nós temos boas experiências de tratamento de esgoto, de recuperação de estradas vicinais, entendeu? Então, assim, nós temos muitas unidades demonstrativas da boa política de recursos hídricos espalhadas pelo Espírito Santo que precisam ser valorizadas, entende? Precisam ter visibilidade para mostrar, então é possível fazer. Porque tem gente que, como não sabe que isso existe, talvez até imagine que não seja possível. E nós temos que mostrar que é possível sim, que aqui no Espírito Santo nós temos boas experiências, então que a meta não é impossível de ser atingida. Bom, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, pelos esclarecimentos que nós deixamos aqui no programa e que a situação do Espírito Santo e do Brasil melhore, né? E o debate fica por aqui. Você pode indicar um tema para os próximos programas através do e-mail tvfaesa@faesa.br. Até a próxima!